Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículos de 7 até o capítulo 5, versículo 4. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conheceu a Deus, porque Deus é amor. Nisto é que se manifestou o amor de Deus por nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo, para que vivamos por ele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele quem nos amou e enviou-nos seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, devemos nós também amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais contemplou a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é realizado. Nisto, reconhecemos que permanecemos nele e ele em nós. Ele nos deu o seu Espírito. E nós contemplamos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós temos reconhecido o amor de Deus por nós e nele cremos. Deus é amor. Aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Nisto consiste a perfeição do amor em nós, que tenhamos plena confiança no dia do julgamento. Porque tal como ele é, também somos nós neste mundo. Não há temor no amor. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor implica castigo, e o que teme não chegou à perfeição do amor. Quanto a nós, amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, a Deus a quem não vê, não poderá amar. E este é o mandamento que dele recebemos. Aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Todo o que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus, e todo o que ama ao que ele gerou, ama também o que dele nasceu. Nisto reconhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Pois este é o amor de Deus, observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Palavra do Senhor, graças a Deus. Um trecho um pouco mais longo hoje. Por que esse trecho mais longo hoje do que costumamos? Porque estamos seguindo os subtítulos trazidos
da Bíblia que eu estou usando, que é a Bíblia de Jerusalém. Neste subtítulo, que é a fonte da caridade, ele traz aqui, ultrapassando o capítulo 5, né? Pegando desde o versículo 7 do capítulo 4 até o versículo 4 do capítulo 5. E como tudo isso é de suma importância para nós. São João começa falando que nós precisamos amar-nos uns aos outros. Isso é uma ordem de Deus. E uma ordem essencial. E ele vai justificar isso o tempo inteiro e amarrar essa necessidade de amarmos com o amor que recebemos de Deus e o amor que também nós manifestamos para com os outros. E tudo isso diz de conhecimento. Conhecer a Deus e permanecer em Deus. E conhecendo e permanecendo, professar a fé nele. É tudo um conjunto de atitudes que nós precisamos ter para manifestar que somos de Deus. Versículo 7 vai dizer: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Esta ordem, e também o princípio eterno, porque é um princípio eterno, ele está afirmando o amor vem de Deus, e todo aquele que ama, quando ele diz assim, generalizando, todo aquele que ama, qualquer pessoa que começar a amar, que amar de verdade, nasceu de Deus e conhece a Deus. E recebeu de Deus, porque o amor vem de Deus. Então, o amor é um dado de identidade para nós cristãos. Nós devemos amar porque isso é próprio do cristão. Mas há uma luta enorme dentro de nós porque amar não é tão simples. Eu preciso amar com gestos e de verdade, como nós lemos aqui no início do capítulo 4. Não só com palavras. No capítulo 3 ele diz isso. Não amemos só com palavras, mas com gestos e de verdade. E que tipo de amor é esse? O amor que vem de Deus. O amor espelhado em Jesus. Porque Jesus é o modelo. A gente vai amar uns aos outros, por quê? Porque Deus nos amou primeiro. E como é que Ele nos amou? Ele nos amou entregando o seu Filho. Olha o versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus por nós. Qual foi a manifestação do amor de Deus por nós? Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que vivamos por Ele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou-nos o seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Esse é o amor de Deus por nós. Foi isso que Deus fez por nós. Então nós somos convidados a este amor, a imitação de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha a outra ordem aqui no versículo 11. Amados, se Deus nos amou assim, nós também amar-nos uns aos outros. É um dever. Não é um talvez. Eu escolho se eu amo ou se eu não amo. Se essa pessoa merecer, eu amo. Se não merecer, eu não amo. Não foi assim. Não é assim que nós aprendemos. Nós aprendemos que devemos amar. Amar uns aos outros como Ele nos amou. Por quê? Porque esse foi o exemplo que Ele nos deu. Se Deus assim nos amou, está dizendo, se Deus assim nos amou, devemos também nós amar-nos uns aos outros. Eu também devo amar. Por quê? Porque Deus me amou assim. Deus me amou assim. E aí tem uma frase curiosa aqui, que ele diz: ninguém jamais contemplou a Deus. Versículo 12.
É a primeira frase do versículo 12. Ninguém jamais contemplou a Deus. Por que será que essa frase está aqui? E a gente olha aqui na nota de rodapé e diz, expressão polêmica contra os espirituais, que se gabavam de conhecer a Deus por intuição direta. Olha, aqui esta frase está dizendo diretamente que algumas pessoas naquela época, e talvez hoje também, dizem assim, eu conheço a Deus. Por quê? Porque eu rezo, eu sinto Deus. Mas eram desencarnados, no sentido de que, de tudo aquilo que São João está dizendo aqui, o amor tem que ser concreto, a gente aprendeu a amar com Deus. Então não tem esse negócio de, olha, eu tive uma revelação, eu vi a Deus. Ele está falando assim, ó, ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu o Pai, né? Nesse sentido, para que nós ficássemos com a revelação do Filho, aquilo que o Filho veio ensinar. Você quer ver o Pai? Então faça tudo aquilo que o Filho está mandando. Foi isso que Jesus disse para Filipe, e nós vamos ver isso quando estivermos no Evangelho de São João. Filipe, quem me vê, vê o Pai. Quem me viu tem visto o Pai. Porque eu e o Pai somos um. João vai falar que nós precisamos permanecer nele, porque permanecendo no amor de Deus, o amor de Deus permanece em nós e Deus mesmo permanece em nós. A gente parece que ele vai se repetindo aqui como um refrão, mas é exatamente isso. Nós precisamos permanecer. O segredo é esse amor que vem de Deus e nós permanecermos nesse amor que vem de Deus. Se nós pegarmos aqui a partir do versículo 12 até o 17 e seguimos, ele vai dizer isso. Que nós contemplamos, que a garantia desse amor de Deus para conosco, que ele está em nós, é o Espírito Santo que nós recebemos. Que ele é o Salvador do mundo, que nós precisamos confessar que Jesus é o Filho de Deus, que nós precisamos permanecer no amor de Deus. E quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. E a perfeição do amor é quando a gente não teme. Não teme quando a gente permanece em Deus sem temor algum. E ele vai continuar dizendo isso. Quem teme não chegou à perfeição no amor. Eu preciso crer em Deus completamente. E muitas vezes nós temos reservas com relação àquilo que é o amor de Deus por nós. Quer ver? Você faz uma oração, pede uma graça, e a graça não acontece, e às vezes até a coisa piora. Aí começa. Por que será que Deus está permitindo isso? Deus é amor, Deus diz que me ama, mas olha só como eu estou sofrendo. É a semente, é o início da desconfiança do amor de Deus. Eu preciso confiar e acreditar, ainda que as coisas pareçam estar caindo ao meu redor. Foi exatamente essa atitude, a atitude dos discípulos quando estavam na barca e Jesus dormia lá. Foram acordar Jesus. Jesus, você não está se importando não que a gente está aqui morrendo? Por quê? Porque não tinham confiança plena. Nós precisamos crescer nessa confiança para que o amor em nós não tenha temor. E nós possamos dizer que amamos a Deus porque nós amamos também os nossos irmãos. E observamos os seus mandamentos. Ele vai terminar falando disso. A partir do versículo 21 ele vai dizer isso com clareza. Tem uma ordem de Deus aqui. Este é o mandamento que dele recebemos. Aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Não tem essa de eu amo a Deus, mas olha, essa pessoa aqui é melhor ter distância, eu não quero saber, né? Não confio, não adianta que eu não confio. Para mim, vive lá que eu vivo aqui, tá tudo bem. Não, não é isso. Não é isso. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. É claro que você não vai forçar ninguém a te amar. Ninguém a abrir as portas do coração para você. Mas dentro de você precisa sempre haver uma disposição de amar. Disposição de aproximar. Disposição para perdoar. Aí você estará amando. Mesmo que o outro esteja longe, mesmo que o outro não queira nada com você, mesmo que o outro fale mal de você, mas da sua parte existe amor. Porque esse é o mandamento que dele recebemos. Aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Versículo 21.
E aí ele vai falar dos mandamentos, vai falar daquele que gerou, vai falar daquele que foi gerado. Esse gerado por Deus é aquele que creu em Jesus, abraçou a fé, se converteu, recebeu o Espírito Santo e se mantém nele. Esta pessoa, ela não pode pecar. Ela é sim um filho, uma filha de Deus. Ela está sim vivendo na graça dos mandamentos de Deus. E é aí que ele vai entrar nos mandamentos. Porque os mandamentos de Deus não são pesados, ele está falando disso. E como é que a gente sabe que não são pesados? Porque eles são todos para o nosso bem. Nós vencemos o mundo. Vencemos a tentação pela nossa fé. E a nossa fé é em quem? É em Jesus, o verdadeiro. O Deus, nosso Senhor Todo-Poderoso. Nós precisamos sim fazer essa experiência concreta de permanecer em Deus e, permanecendo em Deus, sermos semelhantes a Ele no amor, na obediência. Que palavra maravilhosa! Esse amor que nós recebemos de Deus, Ele confia em nós para vivermos, Ele nos dá a graça de vivermos na plenitude. Vamos anotar no nosso diário? Hoje ficou um pouco mais comprido, a palavra um pouco mais longa, mas eu digo para você, olha, daria para ficarmos aqui muito mais tempo meditando esta palavra. Meditando. Mas, em outros momentos, nós vamos ter a graça de fazermos lives com a ruminação da palavra, onde nós poderemos nos debruçar sem a preocupação com a hora na palavra de Deus e sermos profundamente mergulhados nos seus mistérios. Mas anota aí no seu diário, Ordens de Deus, versículo 7, versículo 11 e versículo 21. Ordens de Deus, versículo 7, versículo 11 e versículo 21. E temos princípios eternos, versículos de 7 a 10, versículo de 12 a 20, isso tudo no capítulo 4, e no capítulo 5, versículos de 1 a 4, também princípios eternos. Qual é a mensagem de Deus para você hoje? Como colocar isso em prática na sua vida? É isso que nós devemos anotar no nosso diário e fazer todo o possível para viver. Com a graça de Deus, a gente vai conseguir. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.